Sim, você não leu errado. Muitos duvidaram, mas a NBA vai voltar, senhor, vai voltar. Mas claro, graças à pandemia do coronavírus, ela voltará bem diferente. E nós, do The Playoffs, temos o dever cívico de explicar para vocês como funcionará esta loucura que foi criada para a volta e finalização da temporada 19/20 da NBA. Siga a gente depois da vinheta. E aí, né, quero explicar para minha cachorra Cleo que não vai ter dessa vez eu tocando violão, porque já é tarde da noite, tive que gravar inclusive aqui da minha sala e também tenho medo de sofrer algum tipo de processo de direito autoral dos familiares de Michael Jackson. Antes da gente tentar dar essa aula sobre o fim da temporada 19/20, peço sempre para vocês agradar a nós com a sua inscrição no canal no The Playoffs aqui no YouTube, ativar o sininho e, claro, seguir a gente nas outras redes sociais e principalmente estar sempre antenado dos esportes americanos no nosso portal theplayoffs.com.br. E para começar a contar essa história para vocês, porque como vocês sabem, né, a gente está agora no mês de junho, praticamente terminando, e normalmente a temporada da NBA já teria acabado. Então, para eles conseguirem terminar a temporada regular, fazer os playoffs e ainda as finais da NBA, eles precisaram de muita criatividade, para melhor palavra que eu pensei aqui agora, para poder bolar uma forma disso terminar pelo menos até outubro, que é o mês tradicional de início das temporadas da NBA. Então aperte os cintos que eu vou tentar explicar para vocês como foi esse plano e que vocês não tenham nenhuma dúvida e consigam acompanhar com muita alegria e satisfação essa término de temporada 19/20. Para começar, acho que é legal a gente falar quando que volta então a NBA. Ela já tem data, 30 de julho, depois de terminada a temporada regular, que na verdade serão 8 jogos para cada equipe, terão os playoffs e é previsto a final da NBA a partir do dia 30 de setembro. E existe uma previsão de jogo 7, caso seja necessário, terminando no dia 13 de outubro. Que loucura! Então teremos basicamente agosto, setembro e talvez um pedacinho de outubro para encerrar a temporada 19/20. E, como vocês sabem, ainda na maioria dos países do mundo não se pode fazer aglomeração. E como é que a NBA então resolveu esse problema nesse período que eu acabei de falar para vocês? Escolhendo um único lugar para os jogos, hospedagem dos times e treinamentos. A cidade, no caso, foi Orlando. Sim, porque Orlando tem o quê? É Disney. Sim, a Disney tem uma estrutura gigantesca, não só de ginásio, como uma estrutura hoteleira e também uma estrutura para treinos. Isso porque a ideia da NBA foi meio que criar uma bolha para os times. Ou seja, esses times eles não poderão sair desses lugares nesse período de competição. Então eles vão basicamente se hospedar no mesmo lugar, utilizar os mesmos centros de treinamentos e o mesmo lugar de jogos, para exatamente evitar deslocamento e, claro, diminuir o risco de contaminação dos atletas. E, sem dúvida nenhuma, seguindo todo lá o protocolo e as orientações para que pessoas possam trabalhar, trabalhos coletivos, esportes coletivos. Outra coisa que você deve estar se perguntando é, pois bem, vão os 30 times da NBA para Orlando? Não, senhor. Vão só 22 times. E por que foi feita essa escolha de 22 times apenas? Porque o critério foi: iriam os 8 times melhor classificados, ou seja, os times que estavam na zona de classificação para os playoffs de cada conferência, oeste e leste, e mais os times que ainda tinham chance de classificação. E o critério de corte foi o seguinte: times que tivessem no máximo 6 vitórias de diferença para o 8º colocado. Ou seja, como eu já falei anteriormente, eles ainda farão cada time fará 8 jogos ainda pela temporada regular. Então, se um time tem 6 vitórias a menos de diferença, ele pode buscar essa diferença. Ou se não, até mesmo entrar na questão do play-in.
E aí você deve estar se perguntando, mas que diabos é play-in? Eu mal entendi agora qual foi o critério de escolha dos times que vão participar do final da temporada da NBA. Pois bem, não fique nervoso, eu vou tentar explicar agora para vocês. Se ainda tiverem dúvida, não esqueçam, mandem perguntas aqui que responderemos na hora. A gente tem uma central de atendimento gigantesca, é maravilhosa, vocês precisam conhecer. Pois bem, play-in com os 8º lugares. Caso não consigam uma diferença maior de 4 vitórias em relação aos 9º lugares, né, de cada conferência, precisarão fazer uma espécie de pré-playoffs. E o que é isso? O play-in, ele obrigará, então, que o 8º e o 9º lugar realizem um mata-mata de 2 jogos. Só que com uma diferença e uma vantagem, na verdade, para os 8º lugares, que é, se eles vencerem um dos jogos, eles já estão nos playoffs. Agora, o 9º lugar precisa vencer os 2 jogos. Ou seja, é uma espécie de dar um pouquinho mais de emoção nessa reta final de classificação. Até porque boa parte dos times de cada conferência já estão classificados. Estão mais ali para decidir qual classificação eles vão ficar, se eles vão ficar em primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. E essas vagas que estão faltando ainda, esse play-in vai dar esse tempero a mais, essa emoção a mais para os espectadores que, como eu já falei, estarão de casa, porque todos os jogos, temporada regular, playoffs e finais, portões fechados, não teremos torcida, só de casa mesmo. Vocês devem estar se perguntando, tá bom, Vitor, você já falou, são 22 times, já falou sobre o play-in e já falou quais foram os critérios de escolha desses 22 times, mas a temporada parou lá em março. Eu nem me lembro qual era a classificação, não tem problema, o The Playoffs vai ajudar você. Começando pela Conferência Leste. Então a gente já tem classificados, e agora o que eu vou te falar é por ordem de classificação onde eles pararam: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Todos esses times vão estar lá em Orlando na fase regular, mas para decidir qual posição eles vão ficar. E aqui eu já vou te falar algumas coisas que no leste a questão da posição vai ser fundamental. Por quê? A questão que a gente tem que falar é que, tirando os 2 primeiros colocados, dali para baixo vai ser um pega para capar. O que eu quero dizer? Milwaukee Bucks provavelmente vai ficar com a primeira posição. E ele deve pegar então os 3 times que estão brigando pelas 2 últimas vagas: Brooklyn Nets, Orlando Magic ou Washington Wizards. Times muito inferiores ao Milwaukee Bucks. O Toronto Raptors também vai pegar um desses 3 times. Só que a partir daí, a diferença de vitórias entre os times é muito pequena. O que eu quero dizer com isso é que um Boston Celtics, por exemplo, que está em terceiro hoje, já pode pegar na primeira rodada de The Playoffs o Philadelphia 76ers. Ou seja, um time que já venceu eles durante essa temporada diversas vezes. Com certeza o Boston Celtics não vai querer já pegar o Philadelphia 76ers. Então, seria muito importante para o Boston Celtics sair da terceira posição para a segunda e roubar a segunda posição do Toronto Raptors. A mesma coisa para o Miami Heat, que também já não quer pegar, por exemplo, o Indiana Pacers na primeira rodada, ou até mesmo, quem sabe, caia um Philadelphia 76ers. Então essa briga pela segunda posição, provavelmente, vai estar bem acirrada entre esses times, Toronto, Boston e Miami. Aqui vai ser um pega para capar pela classificação. E claro, depois vai ter a briga de gigantes entre Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards. E sim, eu fui malvado em falar gigantes, porque esses 3 times, eles possuem mais derrotas do que vitórias até agora. Então, assim, por enquanto que eles provaram até março, claro, né, mudou muita coisa de lá pra cá, mas não são times ali que vão fazer frente ao time, por exemplo, de melhor campanha da NBA, que é o Milwaukee Bucks. Agora vamos dar uma olhada então como ficou a classificação da Conferência Oeste. E a Conferência Oeste terminou da seguinte forma: os Lakers em primeiro, na frente dos Clippers, né? Isso foi bem interessante, até porque o último jogo entre eles, antes da parada por causa da pandemia, foi onde os Lakers finalmente conseguiram ganhar dos Clippers nessa temporada. Então aqui tem meio que um título simbólico de: opa, acabei na tua frente, pelo menos estou melhor que você atualmente. Depois vem então o Clippers, como eu te falei, em segundo lugar, o Denver Nuggets em terceiro, quarto lugar Utah Jazz, quinto lugar Oklahoma City Thunder, sexto lugar
Houston Rockets. Todos esses já estão classificados para os playoffs. E aqui é a mesma lógica. Eles farão, né, então, esses 8 jogos restantes muito para decidir o posicionamento deles. E aqui, meu irmão, aqui vai ser guerra, porque eu não consigo nem te dizer, tirando os times de Los Angeles, quem tem mais chance de ficar em terceiro, por exemplo. Hoje é o Denver Nuggets, mas a diferença para o Utah Jazz, que é o quarto, por exemplo, são 2 vitórias. E o Denver Nuggets terminou em baixa na parada em março, enquanto o Utah Jazz estava num momento de ascensão. Mas aí você já tem o Oklahoma City Thunder com 3 vitórias a menos que o Denver Nuggets, ou seja, o Oklahoma City Thunder tem muita chance de terminar em terceiro. A mesma coisa o Houston Rockets, que tem as mesmas 40 vitórias. O Dallas Mavericks, que terminou em sétimo, também tem as mesmas 40 vitórias, só que ainda matematicamente não está classificado para o playoffs, mas muito provavelmente vai ficar com essa 7ª vaga. E aí sobra então essa disputa maluca que vai ser pela 8ª vaga, que hoje pertence ao Memphis Grizzlies, mas como eu já te falei, serão 13 times da Conferência Oeste, então estarão na disputa ainda o Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Aqui vai um pouco já de opinião minha a respeito de como esses times terminaram a outra temporada. Eu, sinceramente, acho que Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans vão disputar essa última vaga, quem sabe até com a história do play-in que eu acabei contando para vocês, para ter esse embate entre os candidatos a Rookie do ano, que é o Ja Morant pelo Memphis Grizzlies e o Zion Williamson pelo New Orleans Pelicans. Será que quem conseguir levar seu time para os playoffs leva esse troféu? Interessante. A temporada regular serão 8 jogos por time, ou seja, a temporada foi bem encurtada, porém, ainda bem até, os playoffs continuarão com melhor de 7 jogos, ou seja, todas as fases dos playoffs e também as finais serão no modelo da temporada passada. Fiquem tranquilos quanto a isso. O segundo recado é que vocês devem ter percebido que a gente evitou muito aqui de trazer projeções de quem poderá ser o campeão, quem serão os times que poderão ser classificados. Eu acabei dando um pouco da minha impressão de como os times terminaram lá em março, antes da parada. Isso porque a NBA flexibilizou para os jogadores optarem se irão participar desse final de temporada ou não. Muito em função da questão do coronavírus, ou seja, aqueles jogadores que não se sentirem seguros, eles poderão falar, opa, não quero jogar. Mas claro, né, esses jogadores não receberão salários enquanto não jogarem. Então, tem muita discussão em todos os times quais serão os jogadores que irão de fato participar. Portanto, fiquem atentos no theplayoffs.com.br, o melhor lugar para você ter as notícias em primeira mão a respeito dessas questões, quem vai, quem não vai e como os times ficarão para esse final da NBA. Portanto, espero que vocês se informem, tenham curtido esse vídeo, tenham entendido, se não, mande as perguntas, a gente responderá para vocês e, além disso, que desfrutem dessa NBA um pouco diferente para finalizar a temporada 19-20. Até mais!